A lista de denúncias contra o governo aumenta a cada dia, em meio a evidências de corrupção, crime contra a humanidade, genocídio, crime de prevaricação, extermínio de etnias, fake news, atos antidemocráticos. Já são mais de 100 denúncias contra o presidente, acusando-o de crimes de responsabilidade. Recentemente, o Pandora Papers, coordenado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, revelou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, mantém uma empresa offshore em um paraíso fiscal e teria lucrado pelo menos 14 milhões de reais com a valorização do dólar durante seu mandato. Em evento virtual do Banco Itaú no dia 8, Guedes se defendeu e afirmou que seus empreendimentos são operados de forma legal. As offshores não são ilegais no Brasil, desde que os recursos sejam declarados à Receita. A diferença neste caso é o fato de que Guedes é servidor público. O Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe, em seu artigo 5º, que funcionários do alto escalão mantenham aplicações financeiras passíveis de serem afetadas por políticas governamentais no Brasil e no exterior. O fato é, de que forma agente público do alto escalão que dirige órgãos reguladores, com informações capazes de gerar condutas ou vantagens indevidas para determinados grupos financeiros, pode se manter no governo após divulgação de envolvimento em paraíso fiscal? O debate nacional sobre conflito de interesses entrou com mais um agravante. Quem ganha com a alta do dólar e a privatização de empresas públicas rentáveis e essenciais para o país? No programa Se é Público é para Todos desta terça-feira, participam Wagner Freitas, bancário e sindicalista. Ele foi presidente da Central Única dos Trabalhadores de 2012 a 2014 e reeleito de 2015 para o mandato até 2019. E atualmente é presidente da CUT Nacional. E também Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Participe! Olá, estamos ao vivo pelo canal do YouTube do Sindicato dos Bancários de São Paulo e também pelo canal do YouTube da TVT, mais uma edição do programa Se é Público é para Todos. E hoje nós vamos falar offshores e privatizações. Qual a relação do envolvimento da equipe econômica do governo Bolsonaro com as denúncias aí do Pandora Papers, que foi uma investigação feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que descobriu aí contas em paraísos fiscais envolvendo o ministro Paulo Guedes e também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Isso tudo em relação no momento em que a gente vive uma agenda de desmonte do Estado brasileiro. E para a gente entender qual é a relação deste programa econômico com tudo isso que está vindo à tona agora e com essa agenda do atual governo, eu estou aqui com o Dionísio, do Sindicato da Executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, estou com o Fausto, diretor técnico do DIEESE, e com o Wagner Freitas, vice-presidente da CUT Nacional. Dionísio, boa noite. Valeu, Antônio. Antônio, que é funcionário do BB, dirigente sindicatos bancários e também nosso coordenador aqui do GT dos bancos públicos. E esse assunto que a gente vem abordar hoje, offshore e privatizações, né? Quem ganha com isso? Precisamos começar pelo começo, né? Então, qual a primeira pergunta que eu vou fazer aí? Né? Como um leigo na economia, faço um monte de curso aí, mas não consigo me formar nesse negócio de economia, viu, Wagnão? Mas o que é offshore? Como é que funciona esse negócio e onde está indo parar esse dinheiro aí? Queria perguntar aqui para o nosso professor, o diretor técnico do DIEESE, para o Fausto. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Dionísio. Bom te ver, Wagner. Bem, essa é uma discussão bastante importante, né? Porque tem esse monte de termos em inglês aí que a gente fica sabendo, vai para a mídia e pouca gente discute. Bem, offshores, vamos lá, tradução livre de offshores, né? Fora da costa, em mar. O que é isso? Na verdade, são empresas ou contas bancárias, né, que você estabelece num país, fora do seu país de origem, fora do seu local de residência, do seu local de atuação, e que normalmente acaba acontecendo, acaba sendo aberto, ou seja, essa conta, esse negócio acaba sendo em paraísos fiscais. Ou seja, o que são paraísos fiscais? São estados, normalmente países,
que tem legislações tributárias bastante vantajosas, em muitos dos casos significa, de alguma forma, lugares em que você não tem impostos sobre movimentações financeiras ou sobre algum tipo de encargo que poderia estar sobre o seu dinheiro, e que acaba se utilizando, no caso do Brasil, de brechas da nossa legislação, que faz com que esses recursos possam ser remetidos para o exterior, e ao ser remetidos para o exterior, não paguem os impostos devidos que uma empresa normalmente teria se tivesse aqui em território nacional. Quer dizer, a offshore é o oposto do onshore, né? O onshore, então, é quando você tem a sua empresa, a sua conta, ou seja, os seus negócios constituídos no país de residência e pagando aí todos os tributos relacionados a isso. Por que é grave você imaginar uma equipe econômica de um governo envolvida com offshores? Porque uma equipe econômica, principalmente quando nós estamos falando de presidência de Banco Central, nós estamos falando de ministros da economia, eles detêm uma quantidade de informações privilegiadas bastante relevantes e que envolve recursos de toda a sociedade, que de alguma forma estão sendo impactadas pelas ações de cada um deles. Quer dizer, as decisões, e não só as decisões, muitas vezes até a fala de um presidente de um banco ou a fala do ministro da Economia, ele impacta o mercado como um todo. E esse é um debate que precisa ser feito no país. Afinal de contas, quando figuras públicas, né, quando figuras privadas assumem o lugar público, quais são as suas responsabilidades e quais são as suas vedações? O debate de um ministro ter uma offshore em um paraíso fiscal, de certo modo, coloca sob suspeita muitas das questões que muitas vezes um governo pode estar colocando. Então, esse é um debate que precisa ser feito, precisa ser esclarecido, e vamos lá, né? Acima de tudo, teoricamente, o ministro da Economia deveria ser aquele que está muito preocupado com as contas públicas. E estar muito preocupado com as contas públicas significa que você está muito preocupado com as evasões fiscais que possa estar acontecendo. E, normalmente, a criação, a manutenção e a utilização de offshore significa, na grande parte dos negócios, mecanismos, muitas vezes legais, mas imorais, de você evadir fiscalmente o Estado, quer dizer, você não recolher os impostos devidos que deveriam ter sido recolhidos. Isso é muito grave, porque cabe ao ministro da Economia o controle, inclusive, do processo arrecadatório e do processo de gasto do Estado brasileiro. Então, quando a gente vai olhando para isso, só a questão do exemplo é um mau exemplo ali, mas quando a gente vai descendo para isso pode ter consequências muito mais graves, a depender de que tipo de negócio essa offshore está trabalhando, né? O que ela está operando. Nós não temos detalhes sobre isso, nós sabemos que tem uma empresa lá. Agora, o que significa isso, essa conta, essa empresa? Aí eu acho que vai ter que ter um aprofundamento de discussão e de investigação para saber até que ponto ela está evadindo fiscalmente de um lado ou está se aproveitando de informações ou de alguma questão ali que possa estar atuando e aumentando o gasto, aumentando os dividendos, os lucros dessa própria empresa. Por si só, pela explicação do Diese aqui presente, já não é uma coisa muito legal, muito bonita. Quando a gente está falando de público, o que é público, as contas públicas são coisas que são para todos, a saúde, a educação da população. Quando a gente fala de offshore, aí a gente está falando de uma coisa privada, uma coisa que é para poucos, no caso é para um só, e quando ele sabe quando aumenta e quando desce o valor do dólar, ele pode recuperar esse dinheiro e dobrar a fortuna dele, né? Eu, que entendo pouco de economia, já entendi isso. Não é isso, Fausto? Sem dúvida, né, Dionísio? Aí é um caso mais grave, né? Pensando, porque é óbvio que quando você está falando de uma conta exterior, em conta em paraíso fiscal, você normalmente está operando em moeda forte, moeda adicional, que você possa transacionar ela de maneira global. Então, ou a gente está falando de dólar, ou a gente está falando de euro, na maior parte dos casos nós estamos falando de dólar, na qual a questão do câmbio ela é bastante relevante. Você saber que o câmbio vai ser desvalorizado de um momento ou outro, e vamos olhar o que aconteceu, né? Se a gente olhar o que tem acontecido no Brasil recente, o Brasil é um dos países, o real é a moeda que mais desvalorizou aí nesse período da pandemia. Eu acho que é algo para ser refletido. Se você tem minimamente informações privilegiadas com isso, né, você está comprando moeda ou você está efetivando negócios a partir de um câmbio e pode estar simplesmente dobrando o seu recurso em moeda brasileira a partir de um outro câmbio que vai sendo desvalorizado. É o que a gente assistiu aí nos últimos 2 anos, por exemplo, né? Nós estamos cotidianamente batendo um recorde de câmbio. Passou a casa dos 5,50, e vamos lembrar que
o mercado estrilou, né, quando o dólar chegou a R$3 no governo passado, né, nos governos passados, não chegava nem perto disso. E agora nós estamos aí com quase R$6, chegando em alguns momentos chegando a bater próximo aos R$6, e que certamente isso pode ter ganhos cambiais, quer dizer, o sujeito pode estar operando sim mercado de dólar, e nesse processo ele pode estar tendo lucros bem razoáveis. Como a gente fala sempre, a gente nunca pode acusar porque a gente não sabe os detalhes. Agora, que sempre paira uma suspeita quando as autoridades econômicas de um país operam negócios fora, e muitas vezes, né, e vamos lembrar, a maior parte dos paraísos fiscais, onde essas offshores estão constituídas, normalmente tem cláusulas de sigilo, né? E é bastante importante as cláusulas de sigilo. E por quê? Né? Cláusulas de sigilo porque, de alguma forma, os paraísos fiscais protegem os seus investidores, né? Porque ninguém sabe também muito bem de onde vem esses dinheiros que vão para esses paraísos fiscais. E muitas vezes eles são associados à corrupção, são associados ao narcotráfico, ao mercado de armas, a gente tem de tudo aí quando a gente vai falar em paraíso fiscal. E quando esse sigilo, de alguma forma, ele é levantado, ou a suspeita, ou você estabelece ali quem está lá, você começa a questionar as escolhas que um representante econômico importante, uma autoridade econômica pode ter tomado. Afinal de contas, aquela decisão ele tomou em benefício do país ou tomou em benefício próprio? Isso são suspeitas que vão sendo colocadas quando você vê uma autoridade econômica constituindo empresa, sócio de negócios e etc. Ou seja, que a sua relação está ali, de certo modo, contaminada. Vamos lembrar, né? Eu insisto muito, a fala de um ministro da Economia, de um presidente de Banco Central, impacta decisivamente o mercado. Nós estamos falando de alta e baixa da Bolsa de Valores, nós estamos falando em alterações para cima ou para baixo da taxa de câmbio, porque a economia trabalha a partir do risco, a partir da confiança. Quer dizer, toda vez que você tem mecanismos ali que colocam em dúvida para onde vai a economia, que aumentam o padrão de risco, altera necessariamente as taxas e a própria lógica de investimento. Então, tudo isso está colocado nesse cenário. É um cenário que, de alguma forma, coloca uma sombra sobre a equipe econômica do governo Bolsonaro. Pois é. Isso é interessante, né? A gente observar essa situação, no mínimo suspeita, vindo daqueles que se diziam paladinos aí da moral, né? E contra a corrupção, né? Aqueles que dizem que bandido bom é bandido morto, eles não aceitam, por exemplo, que se coloque como justificativa da criminalidade a pobreza, a miséria, né? Mas eles justificam, né? E aí eu tenho visto muita gente tentando passar pano para esse tipo de comportamento no mínimo suspeito, dizendo que, olha, como você tem uma carga tributária, as pessoas têm empresas e contas no exterior por conta disso. Quer dizer, não se pode justificar toda a tragédia econômica que a gente está vivendo nesse país como algo que estimula e acaba levando muitas pessoas pobres sem nenhuma opção de vida à criminalidade. Mas esses que são aí milionários, têm muito dinheiro, usam qualquer justificativa para ter aí, fazer movimentações no mínimo suspeitas aí, como o Fausto bem colocou. Wagner, eu vou fazer uma pergunta aí para você a respeito dessa nossa luta que a gente tem travado aí em defesa das empresas públicas, na luta contra todo esse pacote econômico desses mesmos que estão aí denunciados nessas denúncias aí do Pandora Papers. A gente fez, nas edições anteriores dos nossos programas, a gente tratou sobre a questão do preço dos combustíveis e a ameaça de privatização da Petrobras. A gente tratou sobre a questão do preço dos alimentos disparando nos supermercados, ou seja, e muita gente dizendo que isso é consequência natural, que não há nenhuma culpa da equipe econômica do governo Bolsonaro nisso. Você, como representante dos trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, que está na agenda em defesa dos trabalhadores, da classe trabalhadora, como que você avalia todo esse cenário de desmonte de empresas públicas e todo esse cenário que ameaça toda a classe trabalhadora, a volta da inflação, a carestia e o aumento dos preços dos combustíveis e dos alimentos nos supermercados? Vou tentar aqui. Mas deixa eu falar, Antônio. Se eu não conseguir abrir a câmera aqui. Offshore, o Fausto é de uma elegância
né, extraordinária, um grande economista, e, obviamente, o que ele fala precisa ter embasamento técnico, porque ele é diretor técnico do DIEESE, né? E esse que nós estamos sendo transmitidos aí para muita gente. Mas offshore é um sinônimo de sonegação fiscal. Offshore é um sinônimo de não pagamento de impostos que possam reverter para o bem público. Offshore é um sinônimo de esconder dinheiro no exterior que os ricos do Brasil, os endinheirados, podem fazer, enquanto o povo trabalhador passa fome e hoje os açougues estão vendendo osso, não é carne, é osso, a R$2, R$3. Offshore é acabar com o direito público que a classe trabalhadora tem de ter inclusão social. Quando offshore é promovido por uma autoridade de Estado, como é o senhor ministro da Economia e o senhor presidente do Banco Central, offshore significa crime de autoridade pública. Então, essas pessoas deveriam ser afastadas do governo, deveriam ser criminalizadas e punidas, porque quando é cometido por uma autoridade pública, significa que ela tinha informações privilegiadas. E isso é crime, né? O trabalhador que está ouvindo a gente agora, a pessoa comum, Dionísio, Antônio e Fausto, que está ouvindo agora a gente, tem a menor condição de se utilizar, de colocar recurso em paraíso fiscal, porque, pura e simplesmente, não tem recurso, né? E além do que, isso é uma prática que impede o fortalecimento do público em relação ao privado. Então, offshore é sonegação, offshore é exclusão, e quando cometida por autoridade pública, é crime. Crime. E o senhor presidente do Banco Central e o senhor ministro da Economia, da Fazenda, se o Brasil tivesse um governo sério e não fosse governado por um corrupto chamado Jair Bolsonaro, um assassino chamado Jair Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele não é genocida, viu, Antônio? Ele é assassino. E ele não é que ele não entenda de economia, como ele disse antes de se eleger e depois que se elegeu presidente. Ele é incompetente. E não é que ele é bem intencionado. Não, não é. Ele é corrupto. E é por isso que nós aqui fazemos a campanha Fora Bolsonaro. Então, quem está ouvindo a gente agora, nesse momento tão importante, nós temos que cobrar das autoridades do Brasil o imediato afastamento do ministro e do presidente do Banco Central. E se o presidente da República for conivente com tais atitudes, ele se torna co-participante de um crime, como já foi co-participante do crime de vendas de vacinas ou de não vacinas, como foi denunciado no Ministério da Saúde. Então, é essa a realidade nua crua que nós vivemos. Nós temos um governo corrupto, né, que em todas as ações que pratica, e essa dos offshores é mais um crime cometido pela alta cúpula do governo Bolsonaro. E não adianta querer não imputar responsabilidade ao Bolsonaro, porque esses são auxiliares diretos do presidente, inclusive indicado por ele. Então, ele precisa ser culpabilizado tanto quanto o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda. E eu queria aproveitar que o Wagner, que é uma liderança política brasileira, vice-presidente da nossa Central Única dos Trabalhadores, levantou essa bola, né, da questão da ligação entre
a diferenciação entre o público e o privado no Brasil e a offshore, que não é só uma imoralidade, é uma ilegalidade, é um crime que está sendo cometido, né, e que tem que sim ser responsabilizado, né, quem tem informação privilegiada e está tendo acesso aí a poder utilizar o dinheiro para fazer mais dinheiro às custas da miséria do povo. Aí voltou, Wagner. Às custas da miséria do povo. Então, queria passar para o Fausto, só para a gente fazer uma relação disso e dessa política que a gente tem visto de arroxo fiscal com privatizações, quando a única solução que não se tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação, só tem dinheiro para banqueiro, para offshore, e a solução é privatizar os poucos serviços públicos que a gente tem à disposição do povo. Fausto. Então, Dionísio, aí é para a gente olhar um pouco como as coisas que vão aparecendo vão revelando para a gente o que está por trás de toda essa discussão. Toda fala, de alguma forma, do Guedes, né, ou seja, essa visão ultraliberal, trata do quê? Trata sempre de reduzir o tamanho do Estado, sobremaneira, e qual a consequência disso para eles? É reduzir o tamanho do Estado para diminuir enfim, diminuir os impostos, diminuir ali a arrecadação vinculada em especial aos mais ricos, de alguma forma você tentar construir no Brasil algo parecido aí com um paraíso fiscal, ou seja, é uma ideia de que o país deveria ter o mínimo de direito, cada um deveria se virar a partir das suas possibilidades, pagando tudo no mercado, para que de alguma forma você tivesse o mínimo de tributo possível. Quando a gente vê um ministro que tem uma offshore, isso faz sentido, né? Afinal de contas, aparentemente, ele é contra qualquer tipo de imposto. É tão contra imposto que ele vai para um paraíso fiscal não pagar imposto. O que é muito grave, mas ajuda a gente a entender um governo que vem desmontando os serviços públicos, vem desmontando os direitos sociais, é o caso da Previdência Social, vem desmontando os direitos trabalhistas, e apresenta, inclusive, reformas tributárias aí que vão muito nessa direção. Então, de alguma forma, quando a gente olha para isso, a gente vai vendo como esses discursos, de alguma forma, correspondem à visão atual do atual governo. Agora, o que chama atenção, e é muito, muito grave, é que nesses casos de privatização, e aí sim nós temos que olhar com bastante cuidado, as privatizações acontecem por grandes grupos econômicos. Então, quem acaba comprando uma estatal, quem acaba comprando uma empresa pública, ou seja, neste processo de desmonte do Estado brasileiro, que o atual governo vem fazendo, são grupos empresariais, normalmente grupos empresariais consorciados, normalmente operando capitais internacionais ou núcleos de capital, né, que de alguma forma integram vários grupos de empresas, e aí tem que se perguntar, afinal de contas, quem está se beneficiando dessas operações. Vamos lembrar que normalmente as estatais acabam sendo vendidas por negócios muito menores, por valores muito menores, e em alguns casos elas nem são vendidas, elas são destruídas para que outros grupos econômicos acabem ocupando aquela fatia de mercado, algo que a gente está assistindo agora com a Petrobras. A Petrobras está sendo picada e vendida aos pedaços, e uma parte dela está simplesmente sendo destruída para que o setor privado internacional acabe ocupando esse nicho de negócio. Só que quando esse nicho de negócio está sendo ocupado por quem, está sendo ocupado a benefício de quem, e quem que está ganhando com isso? Né? E quem está ganhando por isso está distribuindo esses lucros para quem? Eu acho que essas são perguntas que a gente tem que saber. São perguntas bastante importantes que precisam ser respondidas. Né? E aí, quando você vai para esse mundo dos paraísos fiscais, uma das coisas que eu gosto de lembrar, que eu falei um pouquinho anteriormente, é que os paraísos fiscais são todos sigilosos. Então, nós não sabemos, afinal de contas, de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, que dinheiro é esse e como é que essas coisas vão se estabelecendo. Então, quando você tem a autoridade econômica com empresas em paraíso fiscal, bem, a primeira coisa que nós temos que nos perguntar é da onde vêm os recursos dessas contas e dessas empresas e para onde vão os recursos dessas empresas
que estão nesses paraísos dessas autoridades. Por quê? Porque eles detêm informação privilegiada, eles movimentam ações econômicas muito significativas e que, de alguma forma, pessoas e grupos empresariais estão sendo beneficiados em detrimento do Estado brasileiro como um todo. De certo modo, você tem uma grande dilapidação do patrimônio com as privatizações, que coloca sob suspeita, afinal de contas, por que quer se vender, por que quer se dilapidar o patrimônio público. Vamos lembrar que a gente assistiu isso em todo o processo de privatização. Grandes grupos internacionais ganharam muito dinheiro e continuam ganhando muito dinheiro no Brasil, nas diversas áreas privatizadas, e que, de alguma forma, a gente está assistindo ali mais um capítulo desse processo de desconstrução, que, de alguma forma, a gente está ganhando. Gente, ou organizações, ou corporações. Então, para nós é muito, no mínimo, é bastante complicado você imaginar uma autoridade econômica tá com negócios em paraíso fiscal. É no mínimo estranho, e no mínimo enseja ali CPI, investigação, querer saber, afinal de contas, o que é isso. Eu acho que é razoável se perguntar para a autoridade econômica o que é isso. De onde veio esse dinheiro, que empresa é essa, há quanto tempo está lá, existe, não existe, quem são os sócios, tudo isso são perguntas que um processo de investigação precisa se debruçar. Então, eu acho que é razoável, essa discussão da CPI está correndo agora dentro do Congresso Nacional, é bastante importante que essas coisas vão ficando mais a público e vai buscando alguma transparência para esse tipo de operação. Mas vamos lembrar, né? Paraíso fiscal, normalmente os grandes paraísos fiscais têm cláusulas muito restritivas de acesso à informação. Então, esse vai ser uma outra discussão, uma longa disputa que vai se acontecer, caso o Congresso Nacional, o Ministério Público, etc., queiram e efetivem de fato o que precisa ser feito, que é abrir investigação sobre essas questões. Ô Wagner, a CUT tem uma campanha aí nas mídias sociais, está fazendo uma campanha muito importante, da qual a gente tem dado todo o apoio, que é a campanha Não Deixem Vender o Brasil. Né? A gente tem falado e dialogado os problemas da agenda econômica desse governo para a classe trabalhadora de modo geral. E a gente não precisa nem detalhar muito, né? Porque esse Paulo Guedes que a gente está falando aqui foi o mesmo que fez piada com empregada doméstica fazer viagem internacional, foi o mesmo que se referiu à empresa, ao Banco do Brasil, né? Uma empresa com mais de 200 anos, tão importante para o povo brasileiro, que nós que somos funcionários temos tanto orgulho de trabalhar nessa empresa, se referiu de forma extremamente pejorativa na reunião ministerial, tem que vender essa porra logo. Desse jeito ele falou. Mas, para além disso, para você como vice-presidente da CUT, que já foi presidente da CUT, por que é importante lutar contra a privatização das empresas estatais? Por que a classe trabalhadora precisa lutar contra a agenda econômica desse governo? E para a sociedade. É para isso que serve o Estado. E a agenda desse governo é para acabar com o papel do Estado, retornando os impostos na prestação de serviço para o cidadão. Então, não se trata de uma discussão acadêmica entre se a melhor forma de organização da economia é por empresas privadas, ou empresas públicas, ou empresas estatais, ou de economia mista. Não é isso. É se o cidadão vai ter direito a serviço público. Se você vai ter coleta de impostos para que você tenha saúde, educação e não seja uma economia, um país como o Brasil hoje, absolutamente voltado para o interesse do banqueiro, do capital internacional, do capital financeiro. Nós queremos saber se o cidadão vai ter escola, hospital, se a conta de água e de luz vai ser em condição de ele pagar, se a gasolina e o óleo diesel vai ser em condição de ele consumir. Vamos lembrar que o óleo diesel, boa parte dos transportes dos alimentos, por exemplo, no Brasil hoje, são feitos por estradas e são feitos por veículos movidos a óleo diesel. Então, o aumento da gasolina, o desmonte da Petrobras e o aumento do óleo diesel fazem com que você tenha uma alta no preço dos alimentos. E isso faz com que as pessoas não tenham condição de consumir os alimentos. Então, o que nós estamos discutindo tem Estado para todos ou tem economia para alguns? O Brasil
é apenas uma colônia do interesse de quem tem grana no mercado financeiro internacional, ou o Brasil é uma nação que vai ter os interesses. É isso que nós estamos discutindo aqui, né? E esse é o debate de fundo. É um Brasil para todos, né? Ou um Brasil colônia para interesse de alguns. E eu sei que a minha imagem caiu aqui, eu estou tentando retomá-la, mas as pessoas precisam fazer uma reflexão de o que até hoje o processo de privatização trouxe de melhora para a sua qualidade de vida. Né? A luz está cara, a água está cara, a energia está cara, pode ter um apagão, a vida está muito difícil. Então, agora não é mais uma questão de debate sobre modelo de desenvolvimento econômico. É só análise da vida das pessoas. É uma coisa objetiva. O Paulo Guedes foi colocado no governo para fazer o que está fazendo. Então, agora, na eleição do ano que vem, o cidadão brasileiro, o povo brasileiro, vai ter oportunidade de fazer um grande julgamento nacional sobre o que acontece com a sua história e a história desse país. Quer um país para si ou quer concordar que o seu país seja colocado à disposição, como eu disse anteriormente, do interesse de meia dúzia de financistas internacionais. Eu vou lutar muito, você também, todos que estão nos ouvindo aqui, para resgatar o Brasil para os brasileiros. O modelo de desenvolvimento econômico deve ser aquele que atende aos interesses da maior parte da população. Por isso, a nossa campanha, o que é público é de todos. Caso contrário, você vai ter para alguns que ganham muito dinheiro, enquanto a grande maioria passa fome. Beleza. Bom, estamos chegando aqui na conclusão aqui do nosso debate. Essa questão de offshore, apesar de ser uma palavra bonita, é uma coisa muito feia, por tudo que a gente está vendo aqui. E essa discussão das privatizações também não tem sido nada positivo. Isso a população sente nos serviços, né? A gente vai tentar utilizar aí serviços de telecomunicação, o dia inteiro ligando para a gente aí essas prestadoras de serviço de celular e tudo mais. Mas eu queria passar para as considerações finais para o nosso técnico, diretor técnico aqui do DIEESE, falar um pouquinho também do DIEESE, que tanto colabora com os sindicatos e com a sociedade brasileira, né, que tem feito curso online, tem feito diversas iniciativas importantes. Então, só falar isso para a gente, Fausto, e as suas considerações finais, e na sequência a gente fala com o nosso vice-presidente da CUT. Agradecer, Dionísio, agradecer, Antônio, pela oportunidade para a gente conversar aqui com vocês, conversar aqui com os bancários e para muito além dos bancários, né, porque a gente está na internet, de alguma forma, tentar trazer um pouquinho aí, né, levantar essas discussões nesses momentos que são bastante importantes. E muitas vezes discussões que a mídia tradicional não faz. Acho que esse é um espaço bastante importante para a gente poder estar chegando ao conjunto aí do cidadão brasileiro, porque afinal das contas, como o Wagner lembrou, essas ações interferem decisivamente na sua vida, né? Você não está pagando ali quase R$6 um litro de combustível, está pagando mais de R$100 num botijão de gás, é simplesmente porque a vida é assim. As escolhas do atual governo estão levando ao seu carrinho de supermercado está cada vez menor, seu salário está comprando cada vez menos, né? Bem, a gente agradece em nome do DIEESE, só relembrar, né, a gente sempre relembra isso, o DIEESE é um departamento de pesquisa, assessoria ao educação, ao movimento sindical, criado e mantido pelo movimento sindical, bastante importante isso, quer dizer, é o recurso dos trabalhadores que mantém a instituição de pesquisa como é o DIEESE, com uma tarefa muito simples, né, produzir conhecimento a partir do olhar da classe trabalhadora, e isso significa, por exemplo, a gente olhar essas decisões e essas questões todas colocadas do atual governo sobre uma perspectiva daqueles que mais têm perdido, que afinal de contas é o conjunto dos trabalhadores, tem perdido direitos, tem perdido acesso, tem perdido salário, tem perdido emprego, e na pandemia
muitos perderam a sua vida. Eu acho que, antes de mais nada, aqui a gente tem que se solidarizar com as mais de 600 mil famílias aí que perderam seus entes, e denunciar e, de alguma forma, colocar em questão que tudo o que está acontecendo, de alguma forma, foram escolhas, né? Escolhas desse atual governo, está bem longe dos interesses da grande maioria da população, que, no final das contas, como foi lembrado, o Brasil é um dos países que, na pandemia, de um lado, mais gente ficou miserável, ficou com dificuldade para conseguir o mínimo da sua alimentação, ou seja, estão passando fome, e de outro, mais bilionários incluiu na lista dos bilionários internacionais. Então, acho que essas são perguntas que a gente tem sempre que deixar. De novo, a gente agradece a possibilidade e até uma próxima. Valeu, Fausto. O sindicato agradece sua presença, agradece a sua clareza aí nas respostas. Nosso programa, se é público, é para todos, que é transmitido, o Antônio já falou, é transmitido pela TVT, deve estar sendo transmitido também na Central Única dos Trabalhadores, no Sindicato dos Bancários e no Comitê em Defesa das Empresas Públicas, né? Então, para esse nosso público todo, eu queria passar aqui para o Wagner Freitas, nosso vice-presidente da CUT, uma grande liderança política nacional, da Central Única dos Trabalhadores, que tem organizado aí as lutas fora Bolsonaro, com diversas outras entidades e agrupamentos, e que já, desde quando a gente fazia as carreatas, até o atual momento, onde se tem participação, inclusive tem participação cultural, né, nas atividades também. Quais são os próximos passos e como que está esse movimento? Eu deixo já de questionamento para você, Wagner, mas passo para você fazer as suas considerações finais. E já agradeço a sua presença aqui com a gente. Dionísio, quem está ouvindo a gente tem responsabilidade sobre o seu futuro e o futuro do Brasil. O governo Bolsonaro foi eleito por fake news, uma grande mentira, né, mas que influencia a vida de todos os brasileiros. É por isso que nós achamos que nós temos que tomar nas nossas mãos a retomada do Brasil para a maioria da população. Nós vamos ter o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Lembrar que o povo negro é o povo mais excluído dessas ações econômicas todas. A miséria não é igual para todo mundo. A miséria ela é muito maior para o povo negro, para a mulher negra, para o povo indígena oprimido, né? E que nós precisamos fazer no dia 20 de novembro um grande Dia Nacional da Consciência Negra, que significa mudar as coisas que acontecem no Brasil. O Fora Bolsonaro se faz necessário, porque, como o Fausto disse, eu também me solidarizo com a mais de 600 mil famílias que perderam seus entes queridos, mas é por conta a grande pandemia que o Brasil tem que enfrentar é o bolsonarismo, é o Bolsonaro, que causou a pandemia do coronavírus. Então, nós precisamos cortar pela raiz esse mal de exclusão e essa grande mentira que é Bolsonaro e a sua tropa, que, inclusive, muitas das vezes, acaba confundindo os nossos trabalhadores, as pessoas que estão me ouvindo aqui, acaba se confundindo com as propostas mentirosas feitas pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não tem o menor interesse em liberdade, em emancipação do Brasil. Ele tem interesse mesmo em vender as empresas públicas brasileiras, acabar com a economia e não tem respeito por aqueles que sofrem, por aqueles que perdem suas vidas e muito menos para aqueles que passam fome. As pessoas não podem passar fome. O ser humano não pode passar fome. E é desnecessário a fome. Nós já tivemos iniciativas que enfrentaram esse problema gravíssimo de direito civilizatório, de direito do ser humano, e que nós podemos retomar, nós podemos retornar. O debate público continua aberto, a nossa defesa da CUT, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, as empresas públicas, é porque nós não podemos ter os interesses só de meia dúzia de capitalistas internacionais sendo valorizados no Brasil. A ideia da privatização, ela não é uma política pública, ela só é para vender, né, e comprar os interesses no Congresso Nacional dessa meia dúzia de capitalistas. Não tem sido bom para a sociedade brasileira.
Por isso que a gente discute o Fora Bolsonaro. Por isso que a gente discute que a gente tem que exercer, para finalizar, me despedindo, o direito do voto. Mais da metade da sociedade brasileira não compareceu às urnas para as eleições municipais. O Bolsonaro foi eleito em fake news e por uma minoria dos eleitores brasileiros. Então, nós temos que exercer um direito que foi conquistado com muita luta, que é o direito de votar e ser votado. Não resolve por completo o nosso problema. O que nós temos que lutar é contra a miséria, contra a exclusão social. E democracia, para nós, é equivalente a direitos, é equivalente a respeito pelo ser humano. Mas, nós, se não participarmos do voto das eleições, se nós nos omitirmos, é obviamente que o interesse dessa meia dúzia que eu venho aqui falando e denunciando vai ser preponderante em relação ao interesse da maioria. O que é público é de todos. E a democracia, o direito ao voto, é um dever que a participação de todos que estão me ouvindo aqui. Votem quem quiser. Façam a escolha que bem entenderem. Mas não vamos permitir que as nossas vidas fiquem nas mãos de meia dúzia. Vamos combater essa ideia. E eu acho que nós temos muita consciência política e luta acumulada que nos dá a condição de trazer de novo o Brasil para os brasileiros e, obviamente, fazer mais do que foi feito. Porque só o que foi feito foi muito importante, mas não é o necessário. Isso só se faz com a participação de quem está me ouvindo aqui agora. A sua vida é seu direito, né? A sua vida é sua conquista. E a sua participação muda a vida sua e da sua família. Convite no meu sindicato, convocação e parabéns mais uma vez para a Neiva, para o Dionísio, para o Antônio, para quem está construindo esse canal direto de comunicação do sindicato com os associados e, acima de tudo, expressando a nossa opinião na internet. Nós temos que ganhar esse espaço, que não pode ser um espaço de maioria lavajatista e bolsonarista. Nós temos que ter a maioria democrática, democrata e dos trabalhadores, a opinião dos trabalhadores, ganhando as mídias e as redes sociais. E nisso o Sindicato dos Bancários de São Paulo é um exemplo para a CUT e para todos os brasileiros e brasileiras. Obrigado pelo convite e até a próxima. Valeu, Wagner. Isso aí, Wagner. Agradecer as palavras e parabenizar aqui, mais democracia, mais direitos. Parabenizar também nosso apresentador aqui junto comigo, Antônio Neto. Vamos para a conclusão. Pela primeira vez a gente fez junto a apresentação aqui, Antônio. Então dá tchau para o pessoal aí, vamos. É isso aí. Fora Bolsonaro, viva a classe trabalhadora e viva a nossa grande Central Única dos Trabalhadores. Obrigado, Wagner. Fausto, parabéns. O Diese é uma instituição fundamental da luta política brasileira, da democracia no Brasil, e acho que a gente tem que dar muito valor e divulgar aos quatro ventos a importância de existir uma instituição como o Diese também. Esta foi aí mais uma edição do nosso programa Se é Público é para Todos, pelo canal do Sindicato dos Bancários no YouTube, pelo canal da TVT no YouTube, além de outras instituições aí que estão compartilhando, assim como o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Muito obrigado a todos que participaram. Valeu, Dionísio, tamo junto. Agradecer aí a Helenice, que está no comando da nave, a nossa secretária de imprensa, Marta, a Neiva e a Ivone, nossa presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Até a próxima.